Bom, bom dia, alunos do Colégio Futura, turma do 7º ano, professor Juan, Geografia. Estamos iniciando agora a nossa videoaula 2, videoaula 2, a nossa segunda aula, videoaula do segundo semestre. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a regionalização do Brasil, um tema aí que ele é um tema bem discutido no âmbito da geografia, no contexto geopolítico e nos aspectos naturais, onde nós temos um índice, né? Vamos falar um pouquinho do Brasil, um grande território, o quinto maior país do mundo, com 8.514.000 km², o maior país da América do Sul, e as diversas regionalizações existentes no Brasil. Começando aí pelo nosso mapinha, nós temos aí as divisões regionais do Brasil. Olha que maravilha, um Brasil dividido aí, ó, onde nós temos a floresta amazônica, o Pantanal, a região nordeste, a região sudeste, a região sul brasileira. Muito bem, regionalização. Para que regionalizar? Pense comigo, imagine você chegar na sua casa, não tiver divisões dos cômodos presentes dentro do seu espaço geográfico da sua casa. Parte desse momento seria uma desorganização. A mesma forma é o Brasil, as divisões regionais do Brasil para melhor organização política e administrativa dentro do âmbito do governo, dentro do aspecto da democracia. Aí nós temos agora um mapinha, as divisões regionais do Brasil. Então nós vamos agora começar a falar um pouquinho sobre isso. Brasil, um grande território, caracterizado como um país continente, o quinto maior do mundo em extensão de terras contínuas. A primeira formação política do Brasil, se nós falamos de divisão regional, nós vamos ter lá no período colonial, lá no período pelo Tratado de Tordesilhas. Domínio dos espanhóis e domínio dos portugueses. A partir desse momento, a ocupação da parte oriental a leste do território devido ao Tratado de Tordesilhas foi formado pelo 1494. Só que essa época o Brasil não tinha nascido, era o Brasil colônia de Portugal. Colônia quer dizer o quê? Quem mandava que eram os portugueses. Aí o tempo vai se passando, ocupação do território, para além do Tratado de Tordesilhas, aí vem os portugueses, ocupação do território, ocorrência de novos tratados, nos séculos posteriores, aí vem o Brasil colônia de 1500 a 1822, as capitanias hereditárias, que são divisões de lotes de terras por poder passado por donatários através de impostos recolhidos pela monarquia que era existente aqui no período colonial, onde nós temos ocupação econômica, exploração do pau-brasil, ocupação agrícola através das capitanias hereditárias. E a partir desse momento, nós vamos agora começar as primeiras divisões regionais do Brasil. A evolução da divisão regional brasileira. A divisão da regional do Brasil, a primeira foi em 1903. Em 1903, nós vamos ter a primeira proposta de divisão regional do Brasil. Surge baseada no ensino da geografia, pelos aspectos físicos, a partir do momento a clima, vegetação, relevo, tinha o objetivo de reforçar a imagem da nação. E por isso dividiu o país em 5 Brasis. A segunda divisão regional que nós vamos ter no Brasil, o 7º ano, em 1940, onde o IBGE, claro, todas as propostas pelo aqui, no caso do IBGE, o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, a partir desse momento, em 1940, nós vamos ter uma divisão proposta pela divisão do país que vai além dos aspectos físicos. Aqui também começa a se considerar os aspectos socioeconômicos. Olha para vocês verem. Olha os nomes: Norte, Centro, Oeste, Nordeste, Sul, um pouco diferente como nós temos nos dias de hoje. Em 1945 já passa a ter 7 regiões, onde nós temos Norte, Nordeste, Ocidental, nós temos Leste Ocidental, Leste Meridional, também baseada nos aspectos físicos e socioeconômicos, sociedade e economia. E a partir desse momento, nós temos aí as divisões regionais do Brasil até o ano de 1945. Em 1950 em diante, nós já vamos ter outra divisão regional, aonde nós já temos uma divisão, aonde Norte, Centro-Oeste, Leste, Nordeste e Sul, aonde a partir desse momento Brasília é criado o Distrito Federal. A partir nessa década de 1950 a 1960, que Juscelino Kubitschek ele chega à presidência da República no ano de 1956. Em 1970, nós já temos o Brasil com as divisões regionais, já quase no formato para chegar nos dias de hoje. Os nomes são iguais: Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste, Sul. Em 1990, a última divisão regionalização do Brasil, onde o estado do Tocantins sai do Centro-Oeste e ele vem para a região Norte do Brasil. Essas são as divisões regionais do Brasil. E a partir desse momento, nós vamos ter o quê?
nós vamos ter as grandes 5 regiões geoeconômicas: região norte, região nordeste, região centro-oeste, região sudeste e região sul. Região sul, a região sudeste, composta por Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo, a região mais rica do Brasil, através do estado de São Paulo, que nós vamos ver na industrialização brasileira, nossa matéria logo adiante aí. O Brasil tem 26 estados e um Distrito Federal. O Distrito Federal não é estado, é uma cidade, Brasília, a capital do Brasil, uma região autônoma administrativa, comandada pelas cidades satélites. E a partir desse momento eu tenho um Brasil dividido em 5 regiões políticas administrativas. Quais são os critérios da última divisão regional que nós temos nos dias de hoje? Semelhanças naturais e socioeconômicas, limites estaduais, como fronteiras regionais. Fronteiras, divisões de terras, pode ser uma fronteira natural, pode ser por um espaço geográfico, pode ser por uma edificação, pode ser por uma praça, o que vai dividir um estado de outro, uma cidade de outro, isso chama-se fronteira, ou às vezes até um país um de outro. E a partir desse momento, nós temos as regiões também geoeconômicas. Uma região que já é classificada como ou complexos regionais, que é a mesma coisa, ela não vai respeitar os limites de fronteiras estaduais e nem a demarcação regional do Brasil nas grandes 5 regiões. Ela foi proposta em 1967 pelo geógrafo Pedro Geiser Pinjas. E a partir desse momento ele vai pegar os aspectos apenas socioeconômicos, somente o aspecto econômico. Preste atenção em mim. Amazônia, ele vai dividir a região nordeste, ele vai pegar o Vale do Jequitinhonha, que é uma das regiões que fica na divisa de Minas Gerais com a Bahia, considerada pela ONU como uma das regiões mais pobres do mundo, também que fica na região sudeste. Vai jogar para o nordeste, porque o nordeste é a região mais pobre brasileira, e vai jogar o centro-sul. Observem comigo, por favor, 7º ano, onde nós temos a região sudeste, ou a região, uma grande parte da região centro-oeste, e a região sul, a maior região de desenvolvimento econômico brasileiro. A região sudeste é a mais rica, e a região sul é a segunda mais industrializada e rica do país. E a partir desse momento, eu tenho também outras divisões regionais, os 4 Brasis, propostos pelo grande geógrafo renomado em nível mundial, o geógrafo brasileiro Milton Santos, que elabora a terceira revolução técnico-científica e informacional. Qual é a divisão proposta pelo Milton Santos? Ele vai pegar o meio técnico-científico e informacional, com destaque para a região concentrada. A região concentrada é o sudeste e o sul, e uma pequena parte aqui só do centro-oeste. E a partir desse momento nós vamos ter uma região que tem maior concentração de população. O Brasil hoje tem 220 milhões de habitantes aproximadamente, 90 milhões de habitantes fica somente na região sudeste. E a partir desse momento nós vamos ter a maior concentração industrial, região sudeste mais rica, estado de São Paulo a maior concentração, região sul, segundo parque industrial brasileiro. Setor de serviços, o setor de serviços principalmente na área do setor secundário e terciário, relembrando, setores dos serviços, setor primário, secundário e terciário. Primária, agricultura e extrativismo. Setor secundário, indústria e construção civil, e setor terciário, comércio e prestação de serviço. Maior destaque para a região concentrada. E também os principais aspectos tecnológicos. Essas são as divisões que nós vamos ter dentro do contexto relacionado na proposta feita pelo geógrafo Milton Santos. Eu tenho também uma divisão regional que vocês já viram comigo presencialmente, que é o que? A divisão dos domínios morfoclimáticos brasileiros. Na primeira matéria que nós começamos o livro 1 no mês de fevereiro, na primeira aula que nós tivemos antes da pandemia, onde nós vimos os domínios morfoclimáticos propostos pelo grande geógrafo também renomado Aziz Absaber, aonde grandes tensões de terras com mesma interação do relevo, vegetação, clima e fauna. E a partir desse momento nós temos o que? Os domínios amazônicos, cerrado, mares de morros, caatinga, araucária e pradarias. Essa é a nossa aula de hoje sobre a divisão regional do Brasil. Todos vocês fiquem com Deus, eu estou aguardando vocês daqui a pouco. Vou passar a tarefa digitada agora no grupo e aguardo em breve na aula Zoom para a gente ter uma explicação mais aprofundada sobre o conteúdo. Um forte abraço. Professor Juan, Geografia.